Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre poemas. Objetivos: ler e interpretar poemas, analisar figuras de linguagem, compreender um pouco mais sobre a vida dos autores, especificamente dos poetas estudados aqui nesta aula. Olá, Vivi, tudo bem, nossa querida intérprete? Tranquilo? Bora conhecer um pouco mais de poesia? Você já leu um poema? Com certeza já leu, já ouviu. Mas será que você sabe o que significa a palavra poema? Então, a palavra poema deriva do verbo grego poem, que significa fazer, criar, compor. Temos aqui um poema. Olha que interessante sobre pássaros, né? Coloquei uma iconografia até para você lembrar de alguns pássaros, né? Dentre eles aqui nossa homenagem aos colibris. Então vamos à leitura do poema, acompanhem por gentileza. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabem de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto, alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já está em ti. Mário Quintana. Então o Mário tem essa característica mesmo, né? De uma poesia de fácil entendimento, né? Você lê o poema, você já identifica facilmente sobre o que trata. Um pouquinho da história do Mário Quintana, ou seja, da sua biografia, acertou você. Então o lirismo e a singeleza de seus versos fizeram dele o quê? O poeta das coisas simples. Aos 34 anos de idade, ele se entregou toda a atividade literária, lançando seu primeiro livro com temática infantil, intitulado A Rua dos Cataventos. Em 1946, lançou novamente a obra Camões. E, 2 anos mais tarde, Sapato Florido. Somente em 1966 foi reconhecido nacionalmente, chegando a ganhar o prêmio Fernando Chinaglia da União Brasileira dos Escritores, por meio da obra Antologia Poética. Nesse mesmo ano foi homenageado pela Academia Brasileira de Letras. Atividade 1, começamos aqui com os versos 6 e 7. Eles não têm pouso, nem porto. A proposta ao que eu quero. Os versos acima podem ser lidos como uma pressuposição do autor sobre o texto literário. Essa pressuposição está ligada ao fato de que a obra literária, como o texto público, apresenta um determinado texto. Você identifica qual? Na letra B. Lemos esse poema. O que é possível perceber sobre o fazer poético? Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei. E vamos gabaritar então a questão A primeiramente. Eles não têm pouso. Eu pergunto, os versos acima podem ser lidos como pressuposição do autor sobre o texto literário? O que você achou? O que você definiu? Então, o poema Os Pássaros, né, sobre o qual o poeta fala, estão no plano da metáfora, visto que os pássaros não são reais. Esses pássaros, por não terem pouso nem porto, podem pousar em qualquer lugar, colaborando com a ideia de que o poema encontra-se aberto a várias leituras. Será que é isso mesmo? Vamos conferir aqui no texto? Me acompanhe. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Olha a metáfora, né? Os poemas pousam no livro que lês. Então, quando fechas o livro, eles alçam voos como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto, alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Então está implícita aqui a metáfora de quê? De que os poemas são pássaros e estão abertos a várias leituras, a várias interpretações. Com isso, nós já vamos para a questão B. Lendo esse poema, o que é possível perceber sobre o fazer poético? Então, nós podemos perceber o quê? Que a inspiração seria algo nascido do próprio poeta, desconhecido, né? Algo belo, o momento em que buscamos dentro de nós as respostas para as questões mais complexas do mundo e as exteriorizamos numa espécie de trânsito, né? Uma experiência mística e particular. Preparados para a atividade 2? Vamos lá? Então, olha só. Ao lermos Quintana, né, o Mário Quintana aqui, ele nos mostra como a inspiração não necessariamente depende de algo que você escreva. O que isso revela? O que seriam os poemas? Pense um pouquinho, eu já volto. Voltei, estamos analisando a atividade 2. Retomando a proposta da atividade. Ao lermos Quintana, ele nos mostra como a inspiração não necessariamente depende de algo que você escreva. O que se revela? Que isso é revelado, né? Como revela-se isso? E o que seriam esses poemas? Relendo o poema, para poder perceber melhor, olha o que nós vamos concluir. Então, o poema diz, os poemas são pássaros. Eu já tenho aqui a metáfora. Quando eu digo que alguma coisa é uma comparação subentendida, eu já estou dizendo que é uma metáfora. Então, a metáfora consiste aqui em se alegar que poemas são pássaros. Muito bem. E aí o que ele vai contando sobre a poesia no caso? Que chegam e não se sabe de onde pousam no livro que lês. Então aqui ele está fazendo uma alusão ao quê? A inspiração. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de alçapão. Então terminado o trabalho,
a leitura, vão embora. E eles não têm pouso nem porto, alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. Esse alimentar-se seria o quê? Na sua concepção, a inspiração surge, né? O poeta aproveita essa inspiração e vai. E aí ele coloca finalmente assim: e olhas então essas tuas mãos vazias no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Então esse alimento do qual o Mário Quintana fala, que alimento é? Ótimo, acertou quem disse que é inspiração. Então na atividade 2, o que eu posso colocar? Que cada poesia é capaz de tocar cada pessoa e despertar nela o quê? O seu lado lírico. E o que é o lado lírico? É o lado poético, muito bem. Aí torná-la poeta sem sequer ter escrito uma palavra. Então basta um momento, né? Como o amor, a saudade, a liberdade, a morte, por vezes então um sentimento que precisa ser exteriorizado é a inspiração. Então os poemas seriam, portanto, né, aqui sintetizando, mensageiros capazes de fazer o quê? De acender a chama de inspiração em cada pessoa, fazendo-as externalizar a sua própria visão de mundo, transmitir a cada obra um pouco de sua subjetividade. O que é a subjetividade, professora? Subjetividade é o que você sente, aquilo que está no teu interior e que você necessita externar. No caso, nosso poema aqui está falando sobre inspiração. Ele olhou os pássaros e comparou os pássaros à inspiração, fez uma brilhante metáfora. A metáfora, o que é então? Se você olhar a imagem aqui, ó, eu tenho, por exemplo, uma metáfora em forma de imagem. Olhe bem com atenção. Chegue mais perto, dê uma olhadinha. Então, muito utilizada em textos poéticos, né? Ela torna o discurso como? Mais expressivo. Então, os sonhos são mágicos. São mágicos, eu estou usando o quê? Uma metáfora. Agora, se eu digo, eles parecem com magia, estaria usando uma comparação. É preciso saber que a comparação está bem notória, vai ter a palavrinha como, por exemplo. E na metáfora eu digo que alguma coisa é. A vida é um palco iluminado, ó, é uma metáfora, percebe? Atividade 3, letra A, sabemos que a metáfora, então, é uma comparação implícita. No poema, eu quero que você me diga qual é a comparação estabelecida. E transcreva do texto um exemplo de metáfora, aproveitando para diferenciá-la de comparação, transcrevendo alguma se houver. Viu por que eu expliquei tanto? Exatamente. Na letra B, como você pode perceber, eu quero saber o seguinte: que mensagem nós podemos extrair após a leitura desse texto? O que você acha? Faz aí, que eu te aguardo aqui.
voltei. Retomando a atividade 3, vamos ver o que era proposto para vocês fazerem aí durante o intervalinho. Então, na letra A, sabendo que a metáfora é o quê? Uma comparação implícita, né? Ou seja, ele é estudante. Não é metáfora. Agora, se eu digo, ele é uma fera, brilhante, é uma metáfora. E na comparação, eu vou usar a palavrinha como, né? Então, parece com um brilhante. Então, vou ter a palavrinha como, tão, quanto. Transcreva do texto um exemplo, aproveitando para diferenciar. Então, posto isso, nós podemos ver, né, que nesse poema é possível perceber a exploração do quê? Dos plurissignificados, né? Pluris são vários significados, como emprego do quê? Da conotação no termo poemas, sendo empregado metaforicamente como pássaros. Essa metáfora é explorada no decorrer do texto. Ó. Vamos conferir? Então dá uma olhadinha aqui, ó. A significação. Os poemas são pássaros. Primeira metáfora. Que chegam não se sabem de onde nem pousam. Então daí ali. Eles, falando de quem? Dos pássaros. Então os pássaros não têm pouso, não têm porto. E ele vai falando assim através de metáforas. E olhas então tuas mãos vazias, né? Já estava o alimento em ti. Com isso nós percebemos que essa plurissignificação, o que quer dizer, né? O que você percebe aqui na plurissignificação? Você nota, né? Na letra A, que essa metáfora, além de ser explorada em todo o decorrer do texto, ela acaba com uma comparação. E qual é a comparação, professora? Quando fecha o livro, eles quem? Os poemas alçam voo. Então, a principal diferenciação entre a comparação e a metáfora é a presença o quê? De nexos comparativos. A metáfora, os poemas voam. Na comparação, os poemas voam como pássaro. E o poeta usa o quê? A metalinguagem através da metáfora para explicar como se inspira para fazer um poema. E o que é a metalinguagem, professora? É a linguagem explicando a própria linguagem. Então eu tenho exatamente isso aqui no poema. Ó. Volta aqui um pouquinho, ó. Eu tenho bem nítido a linguagem explicando a própria linguagem. Os poemas são pássaros, né? Eles não têm pouso. E aí aqui, ó, quando fechas, o alimento já está mentindo. Então usei a linguagem poética para explicar o que era o quê? A poesia, a inspiração. Vamos conhecer um outro poeta agora, o poeta Gregório de Matos. Nosso querido Boca do Inferno, ganhou esse apelido também, você pesquisando aí vai conhecer um pouco mais sobre ele. Então olha esse poema. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido. Antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido. Que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu como afirmais na sacra história. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. O que você observa ao ler esse poema? Ele tem uma forma fixa? Você acha que ele é um soneto? O que você acha? Faz aí que eu já volto conversar com você.
Voltei. E claro, você viu, né, que eu tenho estrofes de 4 versos, duas de 3, e o que eu tenho? Uma forma fixa, um soneto. Soneto também era característico do autor, o quê? Gregório de Matos. Então, para entender a obra de Gregório de Matos, é preciso conhecer o contexto histórico no qual ele está inserido. Uma vez que grande parte de sua poesia, principalmente a satírica, né, que lhe rendeu até o apelido Boca do Inferno, faz alusão a 2 de suas maiores referências. Quais são? Brasil e Portugal. Então, no final do século XVII, Portugal estava em decadência, sendo que o sistema escravocrata não conseguia mais sustentar a economia da metrópole. Assim, Portugal fazia o quê? Impunha ao Brasil uma série de restrições comerciais a fim de conseguir vantagens. Por conta disso, os senhores do engenho e proprietários rurais brasileiros passaram a enfrentar uma crise. Em contrapartida, a crise do mercado de escravos e do engenho de açúcar surge uma rica burguesia composta por imigrantes vindos de Portugal e que comandavam ali o comércio da colônia. Esta rica burguesia dominou também o mercado de crédito e outros contratos reais. Por conta do monopólio gerado por estes imigrantes, agravou-se a crise dos proprietários rurais brasileiros e a hostilidade entre estes 2 grupos foi crescendo ao longo dos anos. O Gregório de Matos era filho de senhor de engenho e bacharel em direito. Encontrava-se, né, numa posição central nesse cenário, tendo condições de pensar e analisar seu momento histórico sobre diversas perspectivas. Gregório de Matos, apesar de ter tido diversos cargos de poder, resolve então desligar-se de tudo e viver à margem da sociedade como um poeta o quê? Itinerante. Percorria o recôncavo baiano, frequentava festas e rodas boêmias. Porém, mesmo distanciado da sociedade hipócrita, a qual ele condena, ele também se insere nela, pois Gregório ainda depende da nobreza e vive à custa de favores dele. Ao mesmo tempo, ele encara o papel do portador de uma voz crítica sobre essa sociedade, na qual ele se insere. Conforme explica José Wisnik, o poema satírico de Gregório de Matos é marcado, então, pela briga entre uma sociedade normal, que é a do homem bem-nascido, e a outra absurda, que é composta por pessoas oportunistas, mas que estão instauradas no poder. Porém, o que acontece no caso do Gregório de Matos é que essa sociedade absurda é real, pois é a Bahia, né? Salvador, a capital, então, nessa época. E ele vive nessa sociedade, e a sociedade considerada normal, que é a dos homens bem-nascidos e cultas, é absurda perante a realidade baiana. Assim, ambas são consideradas absurdas uma perante a outra. Com isso, chegamos aqui à atividade mão na massa. Então, o que tem esse embasamento teórico todo? Para você fazer um mapa, né? Acesse o www.goconqr.com, né? E faz um mapa mental com as informações sobre os poemas, os autores, pesquisando nessa aula e em outras. O seu mapa pode ficar mais ou menos semelhante a esse aqui. Então, um tema central, e aí você vai colocando diferentes informações. À medida que vai adicionando, você vai observando que tem opções de cor, né, de formato, para você ir colocando. Combinado? O que aprendemos? Lemos e interpretamos poemas, analisamos figuras de linguagem e aprendemos sobre a vida de autores, em especial de Gregório de Matos. Neste vídeo falamos sobre poemas. Espero que vocês tenham gostado e até breve.